Aê! Boa noite, boa noite, boa noite. Quanto tempo que nós não tínhamos essas 4 pessoas incríveis aqui reunidas. Rapaz, faz tempo mesmo, pô, tem um tempão Faz já. tempo. Boa A nossa noite. última live foi em maio. Oxi, sério? Sério? Cacetada. Sério? Não pode. Faz um bom tempo, cara. Um Rapaz, bom eu juro a tempo. você que eu não reparei, porque a coisa é tão frenética aqui que a gente nem percebe mais, né? O tempo. Boa noite aí, pessoal. Hein? Foi aquela pós-enchente, então, que eu não participei. Então, na verdade, eu não participo desde abril. Pô, é verdade, Will. É verdade. É verdade. É verdade, Will. Cara, então estamos de volta, né? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, nutricional. É bom lembrar. É bom lembrar, por favor, né? É bom lembrar. Sônia está dizendo aqui, aprender a desaprender o que ensinaram sobre nutrição. É verdade. E precisa, viu, Sônia? Precisa pra caramba. O negócio tá cada vez mais incrível. Não fala não, cara, não fala não. Mas vai. O nosso host é o Altran, faça as honras. Eu sou o host, mas o tema foi você que sugeriu, então. Hoje, cara. Hoje vai ser divertido. Hoje vai ser legal, vai ser divertido. Eu gosto bastante dessa história da gente conversar um pouquinho sobre essas falácias, né? Cara, eu separei aqui eu tô escutando a minha voz de eco. Vocês. Eu tô ouvindo também. Cara, eu só tô te ouvindo, normal. Pra mim tá normal. Será que você tá com os 2 microfones ao mesmo tempo? Do fone e o microfone? Não, tô não. Então, pra mim tá ok. Não sei. Mas eu coloquei aqui uma frase que eu já tinha escutado e que eu queria abrir com ela pra gente começar a discussão. Joga. Na realidade, são 2 frases, né? Uma frase que diz assim, essa frase é do primeiro-ministro britânico, Benjamin Disraeli, que diz: há 3 tipos de mentiras. Mentiras descabeladas e as mentiras estatísticas. Começou bem. E aí para juntar com outra frase, tem essa frase do Orson Welles, que foi o escritor de A Guerra dos Mundos, né, e A Máquina do Tempo, que diz: no futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania eficiente como saber ler e escrever. Vamos começar com essas 2 para a gente poder dar aquele Você já começou com o joelho no pescoço, né? E eu acho que esse futuro que ele imaginava já chegou, hein? Já chegou. Pois é. Porque pós-agenda vegana, vegetariana, quando a gente tem uns carinha assim, pequenininho, tipo dono da Microsoft, envolvido nisso, meu amigo, tá difícil ler ciência ultimamente. Tá muito. Pelo amor de Deus. Cara, tá difícil. Imagina se o Will tá dizendo isso, que é um cara que entende do babado. Imagina a pobrezinha da dona de casa, a pobrezinha do fulaninho que tá lá vendo a gente no Instagram. Como é que esse cara consegue fazer as coisas? Como é que esse cara vai identificar? Não vai. Não vai, né? Difícil demais. Vai cair no fluxo, mas não no bom sentido, no mau sentido. Você vê que o que o Orson Welles falou é verdade e não alcançamos isso. A importância existe, está correto, mas a capacidade das pessoas compreenderem os processos estatísticos não está. Nem perto. Isso gera uma confusão absurda e cai num ponto que eu e o Altran, a gente sempre fala, toda vez que a gente faz uma live nerd, a gente acaba falando que falta entendimento de abstração matemática, especialmente no caso dos profissionais da área de saúde, né? Não exclusivamente, mas especialmente, que é aquela coisa, sabe, Will e Densa e Altran, não é saber os cálculos, é ter a percepção matemática que só vem com o estudo da matemática, mas você não precisa saber fazer as contas, os cálculos, decorar as fórmulas, é a percepção da coisa em si, que é tão importante, né? E que até quem tem a percepção, muitas vezes a gente toma 1-0 da estatística, né? Quanto mais quem não tem. Então eu acho que realmente isso aí é um problema seríssimo e que tem tangido as pessoas para o abismo, tipo os lemmings, né?
É tipo um lemming na direção do abismo. Cara, eu tenho estudado muito sobre essa história de estatística, sobre a ciência de uma maneira geral, né? Porque por conta do mestrado e porque assim, eu tenho um defeito, não consigo fazer nada meia boca. Então, o professor diz para estudar uma coisa, eu faço questão de estudar tudo sobre aquela coisa, né? E esse livro que eu li recentemente, terminei de ler agora. Não sei se vocês já ouviram. Esse cara é relativamente famoso, Steven Pinker. Chegou aqui em casa semana passada. Foi? Racionalidade é o nome do livro. E, cara, no mundo que a gente vive hoje, com o chat GPT, né, bombando aí, a gente tendo perspectiva de usar essa ferramenta para o nosso benefício, fica cada vez mais difícil as pessoas conseguirem separar o joio do trigo, porque a gente se vale de ferramentas que não são ferramentas 100% fidedignas, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar o chat GPT e citar um exemplo que aconteceu comigo, e acho que o Will também deve lembrar, né? Eu peguei desse livro aqui, peguei um probleminha que tem aqui no meio, de um probleminha bayesiano, e joguei para alguns grupos de profissionais que tem, né? E aí, o DJ Surfista matou a charada, né? Mas veio um médico com um negócio desse tamanho assim, parecia que ele tinha destrinchado assim todos os teoremas possíveis da estatística e mandou a resposta para mim. A resposta estava errada, né? Era 0, a resposta era 9%, Era 9. dizendo que era 0,9%. E bateu o pé dizendo que a resposta estava errada. E assim, eu já tinha lido o livro, já sabia a resposta, então não tinha como tá errada. E ele bateu o pé e eu disse, cara, checa aí tuas fontes. Ele disse, não, tá certo, não sei o quê. Eu achei que ele tinha feito os cálculos, entendeu? Mas não, ele confiou no chat GPT. Rapaz. Aquela famosa resposta simples, elegante e completamente equivocada. Né? E provavelmente ele não soube usar a ferramenta. E aí ele voltou depois, disse, não, você tem razão, não sei o quê, porque o chat GPT 3.5 respondeu errado, mas o 4 respondeu certo. Aí eu disse, cara... É a versão gratuita e a versão paga. Né? Aí, Mas provavelmente ele alimentou a ferramenta errado. Tu acha Não, que o cara, chat sabe o que é o GPT pior? é ruim de matemática, Altran? Pede pra ele te dizer o que tu deve comer. Verdade. Uhum. Verdade. Não, mas o chat GPT, ele comete erros, ele falsifica referências, ele tem uma série de coisas que a gente precisa fazer sempre um duplo check para você utilizar. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Imagina, se você pega uma pessoa que entende mais ou menos da coisa e usa o chat GPT e ainda sai com a resposta errada. Não, mas olha, Altran, repara. A ferramenta, ela não faz referências corretas há muito tempo, a gente sabe disso. Não dá para confiar nas referências que ele traz. Tanto que existem outras ferramentas para fazer esse tipo de trabalho e que mesmo assim ainda tem processo de aperfeiçoamento. Mas eu digo o seguinte, o erro lógico por si está na alimentação da ferramenta. E o que acontece? É um interpretador de linguagem. Da maneira como você escreve, pode ser interpretado errado. Então não dá para usar dessa forma de jeito nenhum. Não tem como. Você não vai saber como é alimentar perfeito. Sem contar, você não vai saber se ele vai interpretar em português perfeito. Né? Acho que o pessoal está viajando um pouco, sem entender que, na verdade, aquilo ali é um grande indentador de condicionais, gigantesco indentador de condicionais, que ele não é uma inteligência de verdade. Então, muitas vezes o pessoal está interpretando o negócio errado. Então, ele vai ser capaz de fazer muita coisa bacana e ajudar a gente, poupar tempo em algumas coisas, vai. Mas é aquela coisa assim, como você falou, né? Duplo cheque não, Altran. É triplo, quádruplo cheque. Para poder usar a ferramenta, né, de uma forma minimamente interessante. Porque, cara, realmente, se for jogar nas costas dele, vai dar errado muitas vezes. Ele erra bastante. Principalmente naquilo que precisamos falar, né, Adolfo? Eu acho que esse é o grande problema, porque assim, vocês estão me escutando? Eu perdi o áudio de vocês. Então você não ouviu nada que eu falei? Então, eu não estou escutando nada de vocês. Vou ver se eu consigo resolver aqui. Não tá ouvindo nada, nada? Xiii, ele não ouviu, cara. Tudo que eu falei.
Deve estar sem bateria. Mas continue aqui. aí, eu vou ver o que é que houve aqui na configuração aqui do bicho. Na configuração do meu. Daqui a pouco ele ouve a gente. Fala, Will. Joga no chat GPT, Altran. Ele não tá te Pra ouvindo. ver como é que a gente faz. Para ver como resolve. Cara, eu acho que o chat vai acertar aonde a gente sabe tudo, já é ciência consolidada, por exemplo, em coisas tão simples do tipo, o que emagrece é o déficit calórico. Beleza, Pois é. beleza. Agora, como que a gente chega lá no déficit calórico? Aí, se a gente faz uma pergunta um pouquinho mais complexa para ele, ele vai na base do consenso e nas diretrizes e naquilo que não vai ser polêmico que ele responda, finalizando sempre com mas faça uma dieta equilibrada, não pode faltar nenhum nutriente, blá, 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 blá. Como a fibra. Então, onde precisa se posicionar, ele não se posiciona. E é porque, para que a gente possa se posicionar nesses aspectos, aí a gente tem que saber ler os vestígios de ciência que a gente tem nessas pontas, né? Porque a gente tem muita má ciência, a gente tem muito estudo que até é bem conduzido, mas não serve para inferir causalidade, e a gente tem uns resquícios de boa ciência que às vezes ainda são em modelos animais, ainda são com populações muito pequenas, ainda são estudos pilotos. Então, isso é a arte de estudar, né? E, cara, eu acho que é aí que a coisa se perde, porque as pessoas normalmente só têm acesso a essa superfície, e às vezes é uma superfície de uma montanha de merda, e as pessoas estão ali crentes que aquela base é sólida, que aquele conhecimento é um conhecimento consolidado. Então, eu acho que a tendência, pelo menos até o momento, é que esse chat GPT mais nos atrapalhe do que ajude. É o novo Google, né? A gente adora quando o paciente chega na consulta e ele pesquisou no Google a condição dele. Ele vem sempre achando que tem algum tipo muito raro de câncer ou um tumor cerebral. É mais ou menos assim a consulta, né? Eu acho que o chat GPT é o novo Google agora. As pessoas vão vir cheias de pensamentos mirabolantes e cada vez mais céticas quando a gente fala que o contexto bem analisado é um pouquinho diferente, né? Não, você tocou num... Vai, fala dessa. Adolfo, me perguntaram uma vez se eu não tinha medo de a profissão de nutricionista ser substituída, né, pela inteligência artificial, chat GPT. Eu disse, meu amigo, de forma alguma. A chance é zero. É zero. Por quê? Porque falta o feeling, falta a experiência, falta a manha daquilo ali, que, claro, é um programa de computador, né, que se baseia no que o Will falou, numa montanha de... Você vê, o Will falou uma coisa importante demais, que é a questão do consenso. Ele vai trabalhar em cima da... Voltei! Agora vocês começam tudo de novo. Agora sim! Você foi perguntar pro chat GPT, não foi, Altran? Como era que botava o som aí? Não sei o que foi que aconteceu. Mas isso era capaz dele achar. Era. O pessoal tava falando que meu som tava duplicado. Aí eu desconectei e conectei o microfone para poder a coisa funcionar. Parece, pra eu mim acho que o continua áudio bom. não tá mais duplicado. Eu acho que o áudio não tá mais duplicado, mas em compensação eu tive esse prejuízo. Mas assim, eu também não vou mexer mais não. Se tiver duplicado, que fique. Eliel disse aqui tá tudo normal. Então já temos alguém então falando que tá tudo bem. Cara, mas olha, o Will tava falando sobre o fato de que a ferramenta usa informações de consenso, né? E tá certo, perfeito. Esse é um dos maiores problemas. Que ele não tem essa capacidade de analisar, né? Eu já fiz vários testes com a ferramenta, acho bem interessante, porque na hora que você entra com perguntas muito abertas, é que piora tudo. Quanto mais específico você for, maior a chance de você conseguir alguma coisa útil para você. Sim. Então eu fiz uma pergunta sobre alimentação saudável. E me veio aquela mesma porcaria de sempre. Aí eu cheguei e fiz, mas olha, você não está considerando as teorias sobre low carb, paleolítica, cetogênica, blá, blá, blá. Aí botei um texto para dentro. Pronto, ele respondeu igual a gente. Então veja, uma questão que eu sempre bato é o seguinte: informática tem sempre o problema de between, né? Between o usuário e o computador. Então, assim, exatamente. A gente precisa saber usar a ferramenta. Então, o que acontece? É uma ferramenta de homogeneização de merda, como o Will falou? Mas, se a gente consegue trazer às pessoas a percepção de como usar, ela tem suas utilidades. Então, a questão é também
ter essa consciência que a maioria das pessoas não faz ideia. Por isso que eu acho que informática e programação devia ser ensinado na escola, já que hoje é uma coisa que é do nosso cotidiano, não é mais uma coisa só restrita aos nerds, né? Se as pessoas tivessem um pouco dessa noção, ficava mais fácil de usar a ferramenta de alguma forma útil. Apesar de que eu prefiro o Claude, mas tudo bem, que eu chamo de seu Cláudio. Quem é o Claude? É de qual empresa? É uma ferramenta da Anthropic, não é da OpenAI. Eu gosto mais. O problema do Claude é que ele é excessivamente politicamente correto. Então, quando você faz uma pergunta de qualquer coisa na ciência que tem um pouco de discussão, ele fala, olha, eu não posso opinar sobre isso, porque infelizmente não é... Assim mesmo! Uma vaselina da porra! Aí eu falei, seu Cláudio, eu chamei ele de seu Cláudio, eu queria a sua opinião. Aí ele falou, eu sou uma ferramenta de linguística, eu não posso dar minha opinião, e aí entra na vaselina. Até o computador tá me dando nome, irmão. É 3 frases de opinião e 2 parágrafos de disclosure, né, cara? Mas tem que ver isso, consulte não sei quem, não faça isso, fale. Você já passou por isso, não foi, Will? Já experimentou ele também. Cara, é a ferramenta mais vaselina da face da Terra. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele é muito vaselina, velho. E acaba sendo uma ferramenta que cria aquela que o pessoal chama de echo chamber, né? Cria uma reverberação daquilo que é aquilo que você quer escutar ou daquilo que já está descrito e que não tem, pegando aí o mote do tema da live, que é o contraditório. Não tem, né? A não ser que você faça... Será que uma das metas não é essa? Pois aliás, quem sabe, né? Altran, eu posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Joga. Gente, indo nessa senda aí das se blindar das fake news e achar informação de verdade, hoje abriu pré-venda de um livro traduzido para o português que eu acho que toda pessoa que está preocupada com o consumo de carne vermelha deveria ler. Exatamente esse. Hoje começaram as pré-vendas desse livro. O nome dele, deixa eu achar aqui. Eu também já encomendei o meu. O nome dele, a Lívia me mandou agora de tarde. Carne nossa de todo dia. A carne nossa de cada dia. De cada dia. A carne nossa de cada dia. Gente, quem tem a possibilidade, compre esse livro, hoje encomende ele, porque esse livro aqui, ele tem a capacidade de ser um ponto de virada da humanidade se as pessoas tiverem a humildade de ler ele, até mesmo quem já está convertido. Então, por favor, não percam essa oportunidade. Ok, fecha parênteses. Ok, comprando agora. Vou colocar o link aproveitar que nós estamos aqui, que dá para fazer isso, vou colocar o link aqui no YouTube para o pessoal ver. Já foi. Ele não vai focar, mas já foi. Valeu, Will. Beleza. Cara, esse tá imperdível. Esse tá imperdível. É esse aqui, vou botar aqui o pessoal ver. Aqui, galera, deixa eu só ampliar aqui para o pessoal ver direitinho. Carne nossa de cada dia, Altran, você tá todo high-tech, Altran. Você tá todo chat repetístico. É esse aqui, galera, o livro, tá? E esse livro, na realidade, é um livro de 2020, 2021, se não me engano, que foi escrito pela Diana Rodgers e pelo Rob Wolf. E a Diana Rodgers é produtora, tem uma fazenda de produção com agricultura regenerativa, né, agropecuária regenerativa, e o Rob Wolf é um bioquímico já bem conhecido no meio low carb. Ele escreveu esse livro, Programado para Comer, dentre outros, né? Esse livro aqui que ele escreveu, e está traduzido para o português também. E o livro é fantástico. Vale a pena mesmo. Foi bom você ter lembrado, Will. É uma excelente referência, vale a pena sim. Você vê que o cara leu, quando ele vira de costas, ele sabe exatamente onde o livro está. O Altran é sempre assim. Ele já vai com a mãozinha.
E ele não sabe onde só tá o livro, não. Ele fala do assunto e abre na página, meu amigo. Exatamente. Fala o nome do autor, o que o autor faz, onde ele mora, data de nascimento, o signo, o ascendente. Ó, admiro demais, Altran. Sério, não é sacanagem, não. Acho do caralho. Povo exagerado. Mas, cara, essa é uma questão difícil, né? Voltando aí para o nosso tema. Essa questão das falácias, né? Eu fico muito preocupado com essas questões, porque, assim, não me preocupo, né? Eu não vou ocupar minha mente me estressar com isso. Mas, assim, a gente fica... Quando você faz faz um post e você recebe comentários do tipo, como eu recebi ontem, sozinho, foi assim, era um post aqueles posts eu comendo carne, aí o cara comentou assim, sozinho, comendo carne, sem farofa, sem cerveja, que tristeza. Esse foi o comentário que eu recebi. Pela farofa ou pela solitude? Aí eu fico me perguntando o que é que eu devo comentar. Tá entendendo? A carinha rindo, a carinha rindo. Mas a minha esposa disse a mesma coisa, bota uma carinha rindo. Entendeu? Mas assim, esse é dos menos agressivos. Não, ele podia estar brincando, de repente ele podia estar brincando. Light. Esse é um cara eu recebo boas. comentários me ameaçando de morte, entendeu? Dizendo que eu sou um assassino, né? Sabe? E assim, eu fico, cara, até que ponto a internet se tornou uma plataforma para as pessoas se esconderem e poderem falar qualquer coisa, né? Porque tem... Faz tempo. Tem determinadas... Eu fico imaginando essa pessoa do meu lado, se ela visse eu fazendo exatamente o que eu estava fazendo, se ela ia chegar para mim e falar o que ela fala. Ela ia pedir um pedaço de carne. É. Tchau. No máximo. E ela não ia fazer isso vendo aquela faca daquele tamanho? É doido? É doido. Não vai. Eu acho que é inveja da sua faca, Altran. Mas, cara, você vê, você toca num tema importante, que é esse tema da coragem de teclado, né? Que é uma coisa comum, e que a gente vê muita gente hoje prosperar na rede pela coragem de teclado. É o pessoal que ganha likes e ganha seguidores por ficar fazendo reacts e ridicularizando os outros. Como a gente já fez uma live sobre isso, né? Do Arthur, o problema lá que o Arthur enfrentou. Tá aqui. Né? E aí é uma coisa que o meu pai falava, né? A única coisa que produz mais do que barato é imbecil. Então, boa. Isso é uma verdade. E, infelizmente, é real, né? E a gente vê isso acontecer. Você vê, Altran, Densa e Will. Um cara desse podia estar brincando. Beleza. Ali fazendo uma coisa de humor. Tudo bem. A gente sabe que tem uns que não estão. E a minha pergunta é, não tem o que fazer não, vai lavar a roupa, vai varrer um chão, desgraça. Vai ficar aqui enchendo o saco da gente. É interessante, você não quer ler o que o Altran tá escrevendo, não entra no perfil dele, pô. Né? Bloqueia o perfil do Altran, não quero nunca mais ver esse cara na minha vida. Pronto, bloqueou, acabou. Pô, eu não entendo isso, cara. Parece, sei lá, um tipo de um fetiche sexual louco, assim, que o pessoal tem, de querer entrar nas coisas que não gosta, pra confrontar, aí cai no que você disse, né? Queria ver se estivesse do lado você com aquela faca na mão, você ia fazer isso. Não, tem muito comentário sem noção, que às vezes eu só faço rir. Só pra lhe dar um exemplo, Altran. Eu publiquei... Vocês viram aquele cara que ganhou medalha nas Olimpíadas dando um tiro? Todo mundo viu essa imagem? Sim, todo claro, mundo. Sem nada. Sensacional. Só pronto. Aí eu botei lá uma foto de um cara todo cheio de aparelho e do lado a foto dele. Aí botei assim... tomando suplemento e não sei o que, um bocado de coisa. Aí na foto do cara... Eu vi a postagem. Dieta carnívora, pronto, fiz isso. O que é que eu quis dizer? Que a dieta carnívora resolve praticamente quase tudo de uma forma simples e objetiva, né? Aí uma senhora lá comentou desse jeito. Eu acho que temos que ter equilíbrio. A gente tem que prestar atenção nos ensinamentos de Deus. A gente tem que comer carne, ovo, vegetal, fruta... Até aí tudo bem. Aí ela botou alguma besteira, um sanduíche de vez em quando. Aí eu fico me perguntando como é que Deus fez um
pé de Bauru e deixou na terra, porque eu nunca vi. Eu só faço rir, o que é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, um comentário Não tem desse. muito o que fazer, não. É um argumento forte demais pra você discutir, né? Então, Entendeu? Essa questão da falácia científica e as pessoas, elas ficam... Hoje, um dos comportamentos que eu mais observo são aquelas pessoas que não passam da manchete. Né? Então, elas leem apenas a manchete. Então, a manchete diz assim: carne vermelha causa infarto, por exemplo. Pronto. Isso aí é suficiente para ela ter uma opinião formada e discutir com absolutamente qualquer pessoa a respeito disso. Tá entendendo? não precisa de nada Normalmente além. a agressividade do comentário é inversamente proporcional à segurança que a pessoa tem naquilo que ela Verdade. acredita. Sim, Verdade. sim. Então, quando ela se sente agredida, é porque o argumento que ela tem já é frágil, então ela acha maneiras de atacar pessoalmente a pessoa que traz a contestação ao argumento dela, né? Sabe a outra que a minha esposa fala que eu sou um colecionador de oportunidades perdidas de ficar quieto, né? Porque às vezes a gente tá numa rodinha assim e sai uma bolinha picando assim e a bolinha logo ia parar de picar, eu poderia ter deixado quieto, mas eu levanto e chuto essa bolinha tão longe. E esses tempos nós estávamos num churrasco numa casa de um amigo com outros amigos que são mais próximos deles do que da gente, assim, não são pessoas assim tão próximas da gente. E aí alguém me ofereceu bebida e tal, eu disse, não bebo e tal, tô de boa, eu, né, raramente consumo álcool, eles estavam tomando cerveja, que é uma bebida que eu não consumo mesmo. E daí o cara falou pra mim, bah, deve ser muito triste, né, meu, ser tão rigoroso assim com a dieta e não poder nem beber um pouquinho, né? Eu disse, cara, triste deve ser depender da cerveja pra ficar feliz, né? Uhum. E daí, silêncio total. Não me convidaram mais pro churrasco, cara. Por que será? O que será? Rapaz, eu já tive briga por causa de uma postagem onde eu falava a mesma coisa, Will. Eu falava, né, que justamente se você depende de qualquer entorpecente para se divertir, Sólido você ou líquido? precisa, exato, né? Você precisa de uma psicóloga, não do entorpecente, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito quando você fala para o paciente segurar a bebida alcoólica é a seguinte pergunta: como é que eu vou me divertir? Uhum. Exato. Exatamente. Como pode Né? isso, né, cara? Não, teve um que chegou para mim uma vez e fez assim: Dofo, mas assim, como é que eu vou pro show sem beber? Aí eu perguntei, qual é o problema? De Uber? Não, mas repara, Densa, você vai ver qual foi. Aí ele fez, eu fiz, qual é o problema? Ele, não, porque vai ser muito chato o show se eu não beber. Eu falei, porque o show é uma merda, não vai, pô. Se o show é ruim, você só consegue ficar lá enchendo a cara, porque o show é ruim, pô. Vai fazer outra coisa. É isso aí, cara, não dá pra depender. Cara, vocês têm esse privilégio, né? O Will pega a bola quicando e ele quica mais um pouquinho. E quando eu deixo a bola parar e alguém olha pra mim e diz assim, fala alguma coisa, tu que é nutricionista. Você tá quieto. Você tá na sua. Não, eu tô quieto. Esse final de semana agora, a gente tava, Dia dos Pais ontem, tava no sítio do meu cunhado, e tava todo mundo, e a namorada do meu irmão e tal, todo mundo lá conversando, aí começaram a conversar sobre jejum. E aí tem sempre um que defende e um que não defende, né? Aí começaram a falar sobre jejum, e daqui a pouco a minha mãe tava falando de low carb, não sei o quê, e eu aqui só... tá? Só na minha. Cara, mas não teve jeito, bicho. Tiveram que me empurrar pra dentro da conversa. Te cutucar. Alguém te cutucou. Cara, às vezes eu pergunto qual é a satisfação que a pessoa tem de querer me botar no meio da conversa. Cara, não Altran, sabe? E eu ainda tento dizer assim, sabe? Não, vamos fazer assim, eu não quero opinar não sobre isso, Não, mas diga aí a sua opinião, eu quero saber. Cara, você quer saber? Eu acho que tá muito daquele fetiche que eu falei, né? O pessoal quer ver as coisas, quer ver a briga, quer ver a treta, quer ver pegar fogo, né? Mas não pelo motivo correto. Porque justamente o tema da gente hoje é falar sobre o contraditório, a importância do contraditório. Cara, oportunidade de colocar ideias diferentes
em confronto é valiosa, se ambos os lados estiverem dispostos a aprender um com o outro. O problema é que as pessoas hoje têm interesse em entrar nas discussões para vencer a discussão. Exato. Cara, isso é tão idiota, porque assim, qual é o grande barato disso? É depois dizer, olha, eu sou mais sabido do que você? Esse é o objetivo. Mas eu sou foda. Eu sou foda, eu ganhei a briga. Porque assim, quando você fala de deixar a bola parar, viu, Altran, eu sou parecido com você. O Will é mais brabo, acho que a gente é mais tranquilo nesse ponto. Então o que eu falo? Eu deixo a bola parar e se bobear ainda confirmo. Só pra não encher muito meu saco. Eu sou desse aí que confirmo. Mas não é. Entendeu? É só pra não encher muito minha paciência, a não ser que eu esteja num ambiente que dê pra entrar no belicismo, né? Em geral a gente deixa o negócio correr. Mas, porra, realmente, se tiver a oportunidade de confrontar ideias de uma forma bacana, cara, isso é bom, cara. Isso é útil. O pessoal não quer a forma bacana. Quase as nunca coisas evoluem assim. Porque sabe o que eu acho interessante? É que hoje se fala muito assim, consenso, né? É só o que eu escuto é consenso. Não, o consenso da academia, não sei das quantas, do tendão, do ligamento cruzado do joelho esquerdo, diz que é assim. Eu digo, cara, a palavra consenso, ela não deveria nem existir associada à ciência. Porque toda vida que se entra num consenso, a gente tem um problema. A não ser, claro, que seja uma lei, né? Todo mundo tá pregado no chão e não tem como você ser contra a lei da gravidade. Se pular de um avião sem paraquedas, um avião a 10 mil metros de altura, você vai bater no chão e vai se espatifar, não tem jeito. Mas, cara, até você chegar na lei, e no caso aqui, a gente tá falando 2 médicos, 2 nutricionistas, nós estamos falando aqui de sistemas biológicos. Sistemas biológicos, a gente até tem algumas leis, mas não, sabe... É meio complicado. Sistema biológico é o tempo todo contradizendo um e outro. Não tem resposta simples. Não Entendimentos tem uma parcos que a gente única. tem, né, Altran? Entendimentos parcos que a gente tem, pô. Eu insisto nisso, cara. E você que é professor disso. Cara, o nosso entendimento real sobre a biologia, ele é no mínimo ridículo. A gente não tá nem engatinhando, a gente tá arrastando a barriguinha no chão. É porque o pessoal gosta de falar assim, ciência é assim, toda hora muda. A medicina é assim. Hoje uma coisa é verdade, amanhã não é. Eu falo, não. Não é que toda hora muda. É que a gente vai tentando ficar menos burro com o tempo. Uhum. E a gente vai tentando. E sem contar que o pessoal tem que fazer a distinção entre o que é de fato discutido nas rodas científicas, porque não existe consenso, nem existe comunidade científica. Acho tão engraçado isso. Comunidade científica, não sei onde é que acharam esse diabo, né? E o que é apenas mídia? Porque uma coisa que me incomoda hoje é o seguinte: a gente já teve uma qualidade de jornalistas científicos muito alta. Verdade. Já teve no passado, inclusive alguns dos caras que a gente lê foram e ainda são jornalistas. Gary Taubes é o exemplo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, caras, homens e mulheres que correram atrás do entendimento real, apesar de não serem naturalmente daquela área. Ou seja, um grau de responsabilidade alto, um grau de comprometimento alto. Nós não vemos isso mais hoje. Hoje qualquer asneira é reproduzida usando aquela referência técnica da autoridade, né? Para não dizer a falácia da autoridade, mas já dizendo, e aí jogando sempre aquela coisa, quanto mais título o cara tiver, melhor. Não vou entrar nesse tema hoje, mas assim, o que faz o profissional e o que faz o entendimento é o estudo e a prática, né? Sim. Isso é deixado de lado, chegando ao ponto das opiniões, às vezes, de seres quase alegóricos serem mais importantes que as nossas, né? Que estamos ali no dia a dia vendo e fazendo, a gente viu isso muito nos últimos anos. Então, complexo, tá? Complexo. Eu me incomodo com isso, porque as pessoas veem a informação científica na mídia, né? Na mídia. Onde você tem lá um jornalista que deveria ter um grau de responsabilidade muito maior do que, infelizmente, tem tido ultimamente. Exato. Eu acho que é bem por aí, viu, Adolfo? Eu acho que é bem por aí. E tem 2 fatores muito importantes nessa questão, Adolfo, que é o seguinte: quando falamos sobre senso comum e consensos,
Normalmente essa é a orientação inicial para o cara que é absolutamente leigo sobre o assunto. Então, para um ignorante completo, é melhor que ele siga o consenso do que a intuição dele, né? Porque Claro, nada é por mais favor. perigoso do que um idiota com iniciativa, né? Isso. Sim, sim. Perfeito. Agora, quando o cientista começa a se aprofundar, ele meio que entra num microcosmos também, e ele se afasta muito do indivíduo, né, Adolfo? Muito do indivíduo. Quem lida com o indivíduo somos nós, 4 caboclos aqui, que estamos lá sentadinho atrás da mesa ou da tela, ouvindo o paciente se queixar Atendendo as pessoas. e temos que resolver o problema do paciente. Tal E da aí, prática. normalmente, o cientista vai lá e vai tornar toda a conduta como simplesmente uma mera probabilidade. E aí, aquele que se afasta da probabilidade maior é um incompetente. Só que, às vezes, a ferramenta de maior probabilidade não veste o paciente que a gente tem. Perfeito, Exatamente. perfeito. Lindo, cara. É isso Mas é aí. isso aí. Eu falo para meus alunos que no consultório, tudo entre você e seu paciente é 100%. No consultório não tem estatística. No consultório você vai ter 100% de acerto, você vai ter 100% de erro e todas as afirmações que você fizer, porque você está diante de um paciente. Então é claro que a gente vai se nortear pelo conhecimento lógico, só que a gente precisa ter um grau de entendimento prático que nos leve a conseguir avaliar se aquele indivíduo se encaixa nesse N que foi usado para poder chegar naquela conclusão. Então a gente acaba ficando numa situação engraçada, viu, pessoal? Porque nós nem somos somente o técnico aplicador, nem somos o cientista desenvolvedor. A gente fica entre os dois, né? Sendo papel de técnico aplicador, mas não exclusivamente. A gente precisa fazer as duas interfaces. Tem que interfacear com conhecimento e tem que interfacear com o elemento de trabalho e estudo. Né? Então, é a função meio que gerencial, sabe? O gerente ele toma porrada de baixo para cima e de cima para baixo. É o nosso caso. A gente fica na função gerencial nesse caso. Né? O que eu acho sensacional, adoro, tá? Gosto mais de atender, mas que gera uma quantidade de situações que, como o Will falou, né? O pesquisador ele não vai ver. E falta, sabe, Adolfo? Porque o que é que acontece? A gente hoje vive num período científico, vamos dizer assim, onde a segmentação ela é muito grande. Então, você sabe aquele pegar o extremo, né? Você sabe absolutamente tudo sobre nada, porque você vai diminuindo tanto o foco do seu estudo, né? Que você passa a entender muito sobre uma parte muito pequena de um Campo todo amostral, gigantesco, né? De um todo gigantesco, e sobre aquela parte muito pequena, o que você tem ainda é uma probabilidade estatística, você não tem certezas, né? Então você está estudando, e a gente sabe, tem pessoas que fazem isso, graças a Deus que tem pessoas que fazem isso, passam a vida toda estudando a proteína, a beta-caseína da cabra da espécie tal. Ela passa a vida toda estudando só isso. Tá entendendo? Mas aí ela estuda tanto isso, ela conhece tanto aquele pequeno universo, aquele microcosmo, como o Will colocou, só que ela esquece do resto. Ela não consegue dar o zoom out, sabe? Você vai tanto no que você chega não no volta. pixel. Aí quando você olha pro pixel, você perde a imagem. A noção. Né? E assim, eu tô falando de imagem, mas assim, imagina que essa imagem não é uma imagem. É um contexto multidimensional, que tem 3 dimensões físicas e tem 3 dimensões físicas métricas, vamos dizer assim, e tem o tempo junto, porque o A se relaciona com B, com C, com D, com E, com F, e ainda tem a dimensão temporal junta, e as pessoas abrem a boca para dizer que entendem do assunto. Difícil. Tá entendendo? Difícil, é um nível. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O cara defende o uso da margarina porque a margarina diminui o LDL. Mas ele não se faz a pergunta: por que esse troço, que é produzido pelo ser humano que tem esta composição, diminui o transporte de uma substância
que é utilizada pelo corpo para fazer hormônios sexuais. Por exemplo, vou dar só esse exemplo. Porque eu preciso de hormônios sexuais. Ok, esse troço pode ter alguma coisa a ver com... Esse LDL pode ter alguma coisa a ver com o coração. Mas eu preciso de hormônios sexuais. E esta substância que eu estou ingerindo, ela diminui a matéria-prima para hormônio sexual, matéria-prima para um bocado de coisa. Por que é que ela está fazendo isso? Que processo dentro do meu corpo ela está inibindo para que eu tenha menos colesterol circulante, menos LDL? Ah, o trânsito você tá complicando demais. A Na resposta faculdade mais não ensinaram óbvia, isso pra gente não, sabe? a resposta mais óbvia seria Deus não quer que quem come margarina se reproduza, né? É uma questão básica. Por isso que nem formiga come. Seleção natural, né? Não, mas olha, você vê, né? Eu vejo muito isso. A gente na faculdade, pelo menos na faculdade de medicina, ou eu me corrija aí se a dele foi diferente. O ciclo básico a gente passa como se fosse uma via crucis, né? Aqueles 2 primeiros anos é assim, passa logo que é chato, que é a parte mais importante, né? E depois você começa a receber aquelas cargas de elementos mais práticos, já formatados do jeito que você tem que acreditar, porque os grandes ungidos sábios das universidades intergalácticas, do consenso da comunidade científica, disseram que é. Então o que, que acontece? O que, que o médico aprende? O médico aprende a aplicar protocolos. Estou errado, Will? A gente aprende a aplicar protocolos. Nossa vida toda é tabelinha. Sabe? Na faculdade eu tinha livros inteiros com um monte de tabelinhas de diagnóstico diferencial. Tá? As publicações sensacionais. Não estou falando mal dos livros. Não. Os livros, dentro do conteúdo que eles traziam, eram sensacionais. Mas o que eu digo é o seguinte: a proposta do trabalho está errada. Que a proposta fica simplificada ao nível de: se o paciente chegou com a camisa vermelha, eu vou dar o remédio A. Se chegou com a camisa azul, eu vou dar o remédio B. E acabou. E você não avalia o motivo. E isso era um problema, porque pegando esse exemplo que você deu aí, Altran, eu não esqueço, eu vendo Fisiologia 1, com um grande amigo meu na época, o André, a gente perguntando para a professora, vem cá, como é que esse colesterol vai fazer mal? Porque eu não estou vendo lógica nenhuma disso aqui fazer mal a alguém. E a gente recebeu uma resposta do tipo: ah, vocês não entendem, vocês são muito novos, espera que mais na frente vocês vão entender, das costas e sai. Você entende? Então, assim, nós éramos 2 gênios da lâmpada? Não, qualquer pessoa que parar para ler um livro de Fisiologia 1, ela vai se perguntar a mesma coisa. Por quê? Porque não existe motivo real na base, a não ser que eu vá pensar no LDL oxidado em volumes muito grandes. Uhum. Né? O que leva à falha do viés de premissa dessa própria questão da margarina, que é: e por que baixar LDL é bom? Uhum. Necessariamente, sob qualquer circunstância, né? Então eu vejo essa falha lá no nosso aprendizado. Sem dúvida. Nós passamos por isso. Eu dou graças a Deus, cara, de ter tido a oportunidade de ter um pai muito questionador, uma mãe que era nutricionista, eu trabalhava com ela desde cedo, engajada com a doutora Elon Povo lá no Rio de Janeiro, com a parte da ortomolecular, que também sempre foi muito questionadora. Eu dei sorte. Porque se eu não tivesse tido essa sorte, provavelmente hoje eu seria tão aplicador de protocolo quanto muitos outros que eu vejo. Uhum. Tá? Poderia estar com a vida financeira muito folgada e tranquilo, mas proliferando a grande montanha de merda que o Will falou mais cedo. Né? E é isso aí, o problema no ensino. Pô. É que a gente confundiu na faculdade marcadores com elementos causais, né, Adolfo? E aí que a confusão se fez e nunca mais se desmontou. E essa confusão domina o senso comum hoje. Exato. Então a gente tem elementos que são novos na sociedade, novos na população. Década de 60 para frente surgiram várias doenças, várias pesquisas que encontraram marcadores. E esses marcadores foram confundidos como a causa das doenças, quando na verdade eram só a resposta do organismo a uma agressão muito anterior, 10, 15 anos atrás, né? E aí a gente aprendeu a tratar marcadores. Então hoje eu venho da UTI, né? Então a gente na UTI tem um tempo de resposta muito curto. Então a gente usa bundles, a gente vê um marcador, lactato tá alto, o paciente está séptico, faz volume, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Só que na arte da medicina, que mais tarde só que eu fui aprender a fazer, cara, calma, raciocina,
por que que esse marcador está alterado? O que que tem atrás disso? Então, assim, eu tive que fazer um esforço muito grande e mudar a minha estrutura de pensar muito, mas isso, graças a Deus, aconteceu de forma razoavelmente forçada pela minha própria doença, então acabou sendo, né, imposto a mim isso. Mas eu vejo até hoje que os colegas têm dificuldade demais de buscar realmente a raiz de algum problema, porque eles estão acostumados a ver e reagir ao marcador. Apareceu aquele Perfeito. marcador, eu vou reagir. Apareceu, eu vou reagir. Eu nem Não, sei o que eu estou Will. tratando, mas eu vou Mas, tratar. Will, é perfeito o que você falou. É o pessoal que pensa que proteína faz mal ao rim, que Uhum. ureia faz mal ao rim, que creatinina faz mal ao rim. Eu sempre uso esses exemplos, né? Ou que acha que um TGO-TGP alterado é porque o fígado está com problema, como se aquilo tivesse garantindo imediatamente essa conclusão, chamando TGO-TGP de enzimas hepáticas. Isso me dá uma coceira que você não tem noção. Eu falo, gente, TGO é enzima mitocondrial. TGP é enzima citoplasmática, não são hepáticos. Tem muito no fígado, tem, mas no coração, no músculo, tem um monte também. TGO até pouco era marcador de infarto, né, Will? Não Exatamente. deixou de ser, só não é mais tão prioritário quanto os outros. Então, assim, você tocou no ponto, cara. É essa coisa de você ver ali o crime acontecendo, você deduz tudo a partir do que você viu, e você realmente não busca as causas, né? Não busca de onde veio aquilo ali. Faz com que a gente fique com um monte de falhas de interpretação. Isso acontece o tempo todo, aconteceu nesse momento agora, esses últimos tempos também, e é o que a gente vê o tempo inteiro. É difícil, cara. Acho que a gente A precisa de um Liane, Ctrl Alt Del, chama o meteoro de volta. é, a Liane, a Olha, os Liane foi. dinossauros tomaram um asteroide por muito menos do que a gente já fez. É verdade, muito menos. É, muito menos. A Liane foi preceptora de residência e de internato, né? Na época que ela estava no HGF, que é o Hospital Geral daqui de Fortaleza, na área de neurologia. E, cara, ela acompanhou diversas turmas e acompanhou o nível das turmas caindo, entendeu? Os alunos chegando lá, leitores de protocolo, entendeu? Não, eu sei que se o cara aparecer com A, eu tenho que fazer B e C. Se o cara aparecer com C, eu tenho que fazer isso. Se o cara aparecer com A linha, lascou. Já foi. Não sei o que fazer. Ó. Um desses o Esses caras têm ChatGPT que ter medo da substitui. IA, hein? Um desse vai pro saco. ChatGPT. Esse vai bailar Esses com a tem. IA, hein? Esse aí já É isso aí. rodou. Esse aí já rodou. É É isso aí. verdade. Mas por que aparece? Por que surgem essas conversas desses medos? Porque, infelizmente, pessoal, a maioria do pessoal está nesse nível mesmo de trabalho. E não é só na área médica. Né? Em todo canto. Em todo canto. Infelizmente, essa ideia da. Uma coisa que eu já discutimos na Live Nerd também, uma ideia da universalização da universidade, que é outra ideia cretina, que também não é por aí, essa desvalorização das funções técnicas, que é outra ideia cretina, que também não é por aí. Isso tudo. Ei, do Dencinha caiu. Tomara que ele não tenha se machucado muito. Parece que ele está voltando. Então, assim, isso tudo atrapalha. Né? Porque a gente tem o quê? A gente tem um manancial de universitários incapazes e a gente acaba tendo poucos técnicos capazes. Isso é ruim para todo mundo. Isso é muito ruim para todo mundo. Porque a formação universitária acaba não formando a pessoa enquanto técnica, né? E nem enquanto de fato que deveria ser alguém com formação universitária. A gente fica tendo uma quimera doida que serve para quê exatamente? Eu não sei. Né? Apocalipse chegando, como já falei, cadê o meteoro? Como o Will falou, os dinossauros foram por muito menos. E é interessante, né? Porque o ambiente acadêmico, que deveria ser o ambiente que inspira o questionamento, inspira a dúvida, inspira a discussão, o debate, é exatamente o ambiente que não inspira isso. Que inspira subserviência e concordar com a opinião do cara que está dando aula porque ele é PhD. É porque ele está escondido atrás desse escudo, né? Eu acho engraçado esses escudos de titularidade, sabe? Eu não desfaço dos títulos, não é isso, pessoal? Não me entendam errado, tá? Eu acho que tudo é muito valioso e tudo que a gente corre atrás e realmente faz por mérito é muito valioso. O que eu vejo com tristeza é que hoje, muitas vezes,
o mérito não é tão grande. Muitas vezes a facilidade é grande para você ter uma titulação por qualquer lugar, né? Chegando ao ponto de você respeitar os títulos do lugar A e não respeitar os títulos do lugar B. Só que na hora de jogar isso numa mídia, ninguém tá vendo de onde é, porque o leigo não sabe. Então, o cara é PhD, sem saber até que PhD lá fora é um título menor, né? Mas tudo bem. Vamos deixar isso para outro dia numa live nerd. Né? Tem live nerd próxima semana. Então pronto, eu vou ser DJ. Muito bom, muito bom. Mas é assim, cara. É uma questão que a gente. É uma questão de base, entendeu? A gente está pegando a criança que dentro do colégio ela não consegue aprender a ler. E ela é colocada para o ano seguinte. Cara, eu fui professor. No final do ano, depois da recuperação, tinha um negócio de um tal de um conselho que sentava os professores para olhar para a cara dos alunos, porque tinha um negócio chamado carômetro. Você acredita num negócio desse? Carômetro. Carômetro. Era a foto dos alunos. Você olhar para a foto dele, ó, esse aqui não passou na recuperação, tirou 0 o ano todinho, e na recuperação tirou 5 e não passou. Ele passa de ano ou ele continua? Passa. Tirou 5 na recuperação, passa. Tá entendendo? Aí você vai acumulando e você chega no nível universitário com 80% de analfabetismo científico. As pessoas não sabem, não conseguem entender um gráfico de correlação. Mas elas titulam, né? Sim. Mas elas titulam e depois opinam lastreado no título. É isso que eu acho problemático. Mas você vê como é, né? Como se fosse um grande pacto de mediocridade generalizado, onde quem vai receber a informação também não sabe crivar. Então fica aquela coisa, quem está dando a informação não sabe o que está falando, quem está ouvindo não sabe o que está ouvindo. Acaba que fica toda uma sopa de qualquer coisa, né? E fica complicado. Não tem como as pessoas se orientarem. Onde vocês perguntou mais cedo, né? Como é que as pessoas se orientam? Não se orientam. Eu ouço isso muito, recebo muita mensagem assim no Instagram. Com certeza vocês dois também recebem isso. Que é o seguinte, doutor Adolfo, eu vejo opiniões tão divergentes, como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Né? E assim, eu sempre falo a mesma coisa, olha, vê quem dá a explicação que te atenda melhor do que você entende, é um crivo inicial. Porque o que eu vejo muito também, eu não sei como é que vocês veem isso, é muito colega nosso arrotando as coisas com muita veemência e raiva e ódio, como eu falo, né? Quanto mais ele é agressivo é porque tem menos conteúdo, né? Coisas que, se você espremer ali, não sai nada. Dá vontade de fazer uma cariação e fazer assim, tá bom, defende a tua ideia que eu vou defender a minha, bora ver, né? Porque não tem conteúdo, né? Isso é perigoso e irresponsável. Eu sempre digo que o cara que vem querer fazer uma troca de argumentos ou uma discussão, ele é muito bem-vindo na minha rede, por mais que tenha uma linha de pensamento completamente diferente da minha. Mas o cara que vem trocar acusações e me agredir, cara, eu nem respondo esse cara. Eu nunca respondo. Porque eu jamais na minha vida fui na rede social de uma outra pessoa querer desafiar a linha de pensamento dela, entende? E se eu não acredito naquela pessoa, simplesmente não vou seguir ela e não vou ouvir o que ela fala. Então, simples assim. Cara, é muito simples resolver essa equação. Quando o pessoal faz reacts ali, tem um vídeo que eu gravei falando sobre o suco, né, enfim, que eu considero um alimento não saudável, né? Cara, já Somos teve dois. muito react. Já teve muito react desse vídeo. Teve um imbecil bem famoso que fez react do seu vídeo. Isso, E aí tu vai olhar, o cara construiu a reputação dele baseado em conquistas? Não, baseado em pegar vídeos virais e fazer um react, porque tu sabe que quando tu posta um vídeo viral, ele vai ser viral de novo. Então tu usa a produção de uma outra pessoa para trazer seguidores para ti, para ouvirem tu falar mal. Então, que tipo de seguidor tu atrai com isso também, né? Então, realmente é uma plateia pela qual eu não estou interessado. Então, não... E para esse jogo de pergunta e resposta não me agrega muito.
E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Eu pegando esse gancho que você está comentando aí, é que as pessoas elas não percebem, a massa não percebe que está sendo manipulada para seguir esse tipo de coisa. Porque as pessoas elas não se perguntam por que é que o Instagram permite fazer react. Ele permite fazer react, ele estimula você a fazer react, ele te dá a ferramenta para você fazer esse react, porque ele sabe que quando faz react, aumenta o engajamento, ele pode colocar mais anúncio. Tá entendendo? Então o que é que acontece? A pessoa que está fazendo o react, ela está pegando um vídeo que viralizou, fazendo um react para também viralizar, e os seguidores estão lá atrás, dando lucro para a rede social. Massa de Tá manobra. entendendo? Massa de manobra. Massa de manobra. Literalmente massa de manobra. Bucha de canhão. E esse interesse mórbido em querer ver problema e briga e confusão, né? É. Cara, te falo, você quer ver confusão, você quer ver briga, tá bom, sua mente torta, o que quer que seja. O que me incomoda mais é quem faz mesmo, sabe? É o verme que tá lá sem ter o que fazer, não tem nada para mostrar, ele tem que pegar o vídeo que o Will fez com uma opinião técnica embasada, que inclusive eu concordo totalmente, viu, Will? E vai lá falar besteira sobre o tema. Igual fizeram com o Arthur aquela vez. Mesma né? coisa. Mesma coisa, fizeram com o Ciro também, se não me engano, né? Num negócio desse. Não, fizeram. Outro dia me mandaram aí. Tem uma galera que fica querendo incitar a discórdia, né? Disseminar a discórdia. Porque ela vê o react de outra pessoa e aí ela manda pra mim, pra eu mandar pra outra pessoa. Outro dia uma seguidora mandou, manda aí pra fulana. Eu digo, oi? A fofoca digital. Eu vou mandar? Por quê? Mande você, meu. Eu não tenho nada com isso. Que história feia. Pô, fala sério. Não faz nem sentido. Não vou mandar. Eu não vou dar ibope. Eu não faço react porque eu não vou dar ibope pra imbecil que tá falando besteira na internet. Tá entendendo? Esse que é a questão. Aqui no Sul chamariam essas pessoas de comadres digitais. Pois é, né? Mas você vê uma coisa, você falou do imbecil. Você vê, ninguém faz um react pra falar bem, né? Não é? É Olha difícil. só, É difícil. aqui, Eu já vi alguns. Já viu? Eu já vi alguns. Até ideia legal, até ideia legal. Né? Podemos pensar até num negócio desse. De repente pega um vídeo um do outro e olha aqui que ele falou, concordo com isso, não concordo com aquilo e tal e coisa. Pode ser uma coisa divertida, interessante, mas que com certeza vai dar o mesmo ibope. Tenho certeza que não vai viralizar. Não vai viralizar? É diferente de um demente pegando a opinião técnica e falando um monte de besteira em cima, como a gente já viu tantas vezes, né? Rapaz, eu acho que o mundo tá doente, sabe? Eu acho que o mundo tá doente. Aquela frasezinha, vem meteoro, ela é uma... Errou a mira, né, bicho? O negócio tá meio míope, assim, errou a mira, porque essas horas a gente fica questionando. E olha, digo mais, o mundo tá doente nesse sentido, em vários outros, e eu acho que todos nós, de alguma maneira, também devemos estar de alguma forma. Tá? Isso não exclui nenhum de nós, mas falo o seguinte, se a gente não conseguir resgatar com um certo grau de urgência essa percepção de que a gente precisa da discordância para poder crescer, acabou, galera. Acabou. Sabe? Acabou mesmo. Certo? A gente está chegando numa distopia pós-apocalíptica sem mesmo ter tido o apocalipse no sentido da guerra propriamente dita. Né? A gente está alcançando essa distopia, a gente está alcançando um Cyberpunk 2077 aí, que, meu Deus do céu, assusta. Tá? Quando a gente para assistir um desenho como aquele, quem não assistiu depois tiver interesse dar uma olhada, você se assusta, porque você olha assim e fala, cara, peraí, tem coisa aí que já está acontecendo assim. Claro que ali tem uma alegoria futurística, né? Mas assim, se a gente trouxer para fazer um paralelo com os tempos atuais, já está acontecendo. O que vai impedir a gente chegar àquilo, eu não sei. Eu terminei de ler esse final de semana agora, 1984, do George Orwell. Gente,
É preocupante, cara. É preocupante demais, porque você vê o que está acontecendo. Você vê o cara escreveu aquilo em 1948. E está acontecendo isso. E o pior, está acontecendo isso porque ele escreveu criticando os regimes socialistas, né? Que naquela época estavam em alta pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, essa coisa toda. Os regimes socialistas sucumbiram. Acho que talvez só a China, que é mais ou menos meio assim, que continua, né? Mas a gente está vendo isso, regimes totalitários nos países ditos livres. Tá entendendo? Ilusão demais, né? Cara, é pesado, bicho. É pesado. Porque sabe o que acontece, Adolfo? A mentalidade tá cada vez mais manipulável. Você leva você leva a pessoa, você leva o adolescente, as crianças e os adolescentes para onde você quer. De E fato. leva fácil, cara. Leva, as pessoas nem percebem que estão sendo levadas. Outro dia eu tava com meu filho mais velho, né? E meu filho mais velho é muito padrãozinho de vestimenta. E eu disse pra ele, filho, tu usa essa roupa porque tu gosta? Não, eu gosto. Engraçado, né, que tu gosta dessas roupas que todo mundo usa. Aí ele ficou assim. Eu digo, será que tu gosta mesmo ou será que tu tá usando porque todo mundo usa? Cara, e é impressionante. Você passa no shopping e passa grupos de adolescentes, meninas e meninos, vestidos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cara, tem determinadas coisas que eu até entendo, porque as modas têm algumas roupas que são bonitas, eu até entendo. Mas, por exemplo, tem uma moda agora que é usar calça pegando siri. A gente chama pegando siri aqui. Não sei como é que você chama aí, Will. Pega pinto. Pega pinto, aquelas calças que aparece tipo assim, né, no meio da canela. E aí começou essa moda e eu fico olhando para aquilo ali e as pessoas andando daquele jeito. Digo, cara, não tem condições de eu usar esse tipo. Outro dia eu cheguei numa loja para comprar uma calça e disse, cara, só tem calça feita pra mulher, não tem mais calça de homem, não? Não tem mais calça de homem, não? Só tem essas calças assim. Não pode falar isso, Altran. Altran, não pode falar isso, Altran. Que opressor. Que opressor. Cara, as coisas desaparecem. A gente não consegue mais comprar as coisas, bicho. Porque a moda é tão grande que você não encontra. Vocês já leram Admirável Mundo Novo, né? Já. Esse é outro também. Eu não sei qual é a porrada pior. Não sei qual é a porrada pior. Sabe, sinceramente. Eu vou ler agora Fahrenheit 451. Mais uma porrada. Mais uma porrada. Agora, interessante, gente, é que essas porradas antigas, né, continuam atuais. Como você observou bem, Altran, apesar da época que o livro foi escrito, né, que ele criticando regimes socialistas do passado, que eram autodenominadamente socialistas. Sim, né? sim. Se reflete hoje nos regimes que não são autodenominadamente socialistas, mas que vêm da mesma base socialista. Sim. Então, assim, no fim das contas, a coisa só se maquiou. Só mudou de nomes, né? Mudou de representantes, né? E assim o negócio meio que se camuflou. Né? A gente vive muito isso hoje em dia. E eu digo para vocês o seguinte, eu só queria, pessoal, uma única coisa. Eu queria um regime gerentista. Sabe o que é gerentista? O que seria um regime gerentista? Que gerenciasse os recursos só e deixa as pessoas viverem a vida delas. Isso. Seria ótimo. Entende? Porque eu tô cansado de governo com o idealismo. Sabe? O idealismo que você tem, a ideologia que você tem na sua família, na sua casa, na sua comunidade é seu, do Will é dele, o meu é meu. E ninguém devia se meter nisso. Sabe? Então, se a gente tivesse um governo que só gerenciasse os recursos, eu acho que estava muito melhor para todo mundo. Tem um economista prêmio Nobel chamado Thomas Sowell. Adoro, sou apaixonado. E ele tem um livro chamado Os Ungidos.
Que é exatamente isso. Exatamente A isso. gente tem uma pleiade de pessoas que se autodenominam os ungidos, né? Os colocados aqui no planeta Terra por Deus para ajudar as pessoas a verem o que elas querem que seja visto. Eles sabem o que é melhor para nós. Eles sabem o que é melhor para nós. Exatamente, são esses grandes conselhos, né? Esse conselho de sábios. Cara, esses conceitos, você vê engraçado, né? Porque se você andar para trás, você encontra conceitos originais que para esse tipo de pensamento eles tinham até utilidade. Você anda muito para trás. Quando você pensa num senado, né? Um conselho de senis, entre aspas, que seriam pessoas com a idade já mais avançada e que teriam, em tese, uma bagagem de experiências e conhecimento capaz de orientar os mais jovens. Veja, o conceito na base ele não é ruim. Né? O conceito original, na base, ele não é ruim. Mas, como sempre, o ser humano tem esse toque do Sadim, né? É o contrário do toque de Midas, né? Porque ele toca vira merda. Então, tem essa capacidade de pegar as coisas que são originalmente até boas e interessantes, poderiam ser úteis, e transforma numa grande cagada. Né? E aí a gente acaba vivendo assim. E é muito fácil você deturpar baseado naquilo que você quer que as pessoas vejam, entendeu? Perfeito. Porque é muito fácil você hoje manipular os dados, manipular a mídia, manipular tudo, que nem em 1984, que os caras, em 1984, o pessoal que está assistindo a gente que não leu, os caras alteravam o passado. Eles controlavam todo e qualquer veículo de comunicação, todo e qualquer jornal, tudo era controlado por eles. Então, o que eles queriam mudar, por exemplo, o governo, que é o partido lá, fez a previsão de que a colheita vai ser incrível e vai superar alguma coisa. E não rolou. Eles alteravam a previsão que foi feita porque as pessoas não têm memória. Tá entendendo? Porque a partir do momento que eu altero tudo, já era. Mas já estão fazendo isso, né? Então eu posso alterar o passado. É igual apagar tweet, né? Mas essa manipulação do pensamento, ela pode não ser por uma falha de caráter também, né, Altran? Porque hoje o nosso pensamento ele é induzido por algoritmos. Então, se, por exemplo, uma pessoa ela se aproxima, e vou usar isso de exemplo de novo, porque é realmente uma coisa fácil para as pessoas verem. Se ela se aproxima da agenda vegana, vegetariana, os algoritmos vão alimentar ela de informações que reforçam essa ideologia. Então, o Instagram vai entregar conteúdo de pessoas que pensam com esse alinhamento, o Google vai entregar ads com esse alinhamento, essa pessoa vai passar a consumir produtos que tenham esse alinhamento, e quando vê, é difícil para ela botar a cabeça para fora disso. Né? Ela acha que todo mundo pensa daquele jeito, né, Will? Exatamente. Então, às vezes a manipulação da informação ela é uma falha de caráter de alguém que tem influência sobre a gente, mas às vezes ela é fruto de uma inteligência artificial que traz para nós informações que ela julga que vão nos agradar mais, e assim a gente vai mergulhando e mergulhando e mergulhando, e quando é muito difícil fazer força para voltar à superfície depois, porque a gente está ali, a gente treinou as informações que a gente recebe a seguirem um alinhamento. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais grupos menores, com mais certeza de que estão certos, e que se odeiam uns aos outros, e aí conseguimos concretizar o dividir para conquistar. Exato. Isso é uma das coisas mais escrotas que existe na face da Terra, e é por isso que sempre quando eu estou com os alunos eu falo assim, gente, toda vez que você tiver muita certeza de alguma coisa, volta e estuda tudo outra vez. Porque na hora que você tem muita certeza, provavelmente você já está errando. Nosso grau de conhecimento não é assim. Toda vez que tem muita certeza, estuda só uma coisa, chamada efeito Dunning-Kruger. Pronto. Perfeito. Perfeito. Para o pessoal que não conhece, o efeito Dunning-Kruger é o efeito, a ideia de que quanto menos você sabe, mais certeza você tem de que você sabe alguma coisa. Mais ou menos assim. Quanto mais a gente estuda, menos a gente tem certeza do que a gente fala, né? Eu acho isso valioso e importante.
E aí trago aquela frase que eu falo de vez em quando, que é assim: eu só tenho certeza que eu fiquei menos burro quando alguém me convence que eu estava errado. É a única situação que eu posso ter certeza que eu fiquei menos burro, né? Quando alguém me convence que eu estava errado em alguma coisa. Então é muito valioso quando alguém consegue convencer a gente disso, mas a gente tem que estar aberto à discussão, né? Às vezes eu ouço coisas do tipo: ah, você é teimoso. Eu falo: não, eu tenho minhas convicções, elas não são baseadas em areia. A não ser que seja areia bem compactada, aí até uma base muito boa. Mas assim, minhas convicções elas vão estar baseadas no meu estudo, minha prática e, né, na minha vivência. Você me convencer às vezes pode ser difícil porque eu tenho aquilo ali bem estruturado na minha cabeça. Mas eu não fico fechado de jeito nenhum. Tá? Porque eu acho que a gente precisa estar sempre aberto para essa discussão e trazer conceitos diferentes e novos, especialmente quando tem pontos de vista que a gente não apreciou. Sim. Né? Coisa que a gente não viu. Então, às vezes, você me traz uma informação que eu nunca vi. Aquilo pode mudar meu pensamento absolutamente, né? Então, realmente a gente precisa estar aberto. Por isso que eu critico tanto o momento que a gente vive hoje. Esse momento do impedimento do questionamento. Gente, isso não existe, cara. Isso não existe. A gente viveu um impedimento direto, legal, do questionamento. Cara, o nível de imbecilidade disso é inacreditável, é imensurável. A chegar a ponto de tirarem vídeos nossos da internet. Eu me senti quase a celebridade com o vídeo meu sendo tirado da internet. Eu tava falando contra o status quo. Puxa vida, já posso fazer um filminho, já posso fazer uma animação, né? Não é? Mas é ridículo, né? O blog do Souto até hoje não pode ser linkado dentro das principais redes sociais, né? A gente não consegue postar link do blog do Souto. Pra você ver, né? Esse impedimento do questionamento, né? Porque, assim, é claro que que ninguém aqui está falando de questionamentos bobos, né? Ninguém está falando aqui de você, eu não acredito. Vi essa frase hoje, inclusive. Qualquer coisa que eu tenha que acreditar, por si só, eu já prefiro não acreditar. Eu prefiro estudar para saber se eu consigo entender o que ela é. Porque acreditar é um campo diferente. É fé. É um campo diferente da ciência, é fé. São duas coisas totalmente diferentes. Tá entendendo? Não é Henrique, você acredita em Deus? Acredito. Prove que ele existe. Tá errado. Não é aí. Não, complicou, porque a ciência não foi feita para provar ou desprovar a presença ou a ausência ou a existência de Deus. Porque é um âmbito diferente, são características diferentes. É igual a dizer que dinheiro não compra felicidade. Mas dinheiro não foi feito para comprar felicidade, então ele não vai comprar nunca. Não tem jeito. Ele pode comprar carro, casa. Felicidade é outra coisa, é outro departamento. É o jabuti que não voa. Exato. Então, assim, as bases não estão em rocha, tá entendendo, Adolfo? As bases não estão em rocha. O cara construiu o castelinho dele em cima de areia e fez a construção de madeira, uma em cima da outra, que nem o primeiro porquinho lá, da história dos 3 porquinhos, tá entendendo? O primeiro era de palha, outra. Esse livro faz É verdade. não leu ainda. É verdade. Era palha, pois é, o segundo Logo, era de logo tu madeira. vai ler de novo, Esse não tá na estante, ó. Esse Will, tá ele na não estante, pegou. Esse não tá na estante. mas sabe, é um castelo de cartas que a pessoa constrói e ela tenta a todo custo sedimentar esse castelo de cartas que é insedimentável. Tá entendendo? Porque o castelo de cartas, a premissa dele é que se você tirar uma carta, ele desmorona por completo. Então, o mundo onde a gente vive não é um mundo de certezas. É um mundo de incerteza. Porra, tem o princípio da incerteza. Alguém aí conhece o princípio da certeza? Alguém Nunca que tá vi. assistindo a gente? Não tem. Ninguém mas nunca o princípio postulou da isso. incerteza existe. Existe, é verdade. Né? Então, quer dizer... A gente precisa ter dimensão de onde a gente está. Eu acho engraçado porque isso é uma prepotência humana muito grande, né? A ideia da nossa compreensão sobre as coisas. Isso tem muito a ver com como as informações são difundidas.
Eu ouço muito Sim. falar assim, a medicina hoje está muito avançada. Eu falo, sim, comparado com 50 anos atrás, eu concordo. Mas comparado com daqui a 100 anos, provavelmente está na idade da pedra. Porque até pela velocidade com que as coisas evoluem hoje, a gente pensa numa escalada aí exponencial. Então, assim, nosso grau de entendimento sobre as coisas ele é tão ruim que a gente cai naquela situação de, pois é, né, eu fiz o que era para fazer e não deu certo. O que será que aconteceu? Quantas vezes a gente vê isso, hein, Will? Em atendimento. Por quê? Esse é simples, pessoal. Ah, não é porque são casos diferentes. Sim, a gente não entende. Porque se a gente entendesse desde a base, a gente não errava. Então você vê, eu falo às vezes com os amigos da engenharia, né? Eu quero muito que a medicina chegue no nível da engenharia, onde a gente trabalha com sistemas que a gente tem um grau de entendimento muito mais profundo, que a gente consegue ter uma previsibilidade melhor. Mesmo assim, não é perfeita, mas é muito, Nunca. nunca, né? Mas é muito melhor do que o que a gente tem, né? É. Mas é probabilidade. Essa é uma questão que eu trabalho muito com os pacientes, Adolfo, e eu acho que tu tocou num ponto muito importante. Tudo é probabilidade. Tudo. Os tratamentos de primeira linha, eles não são necessariamente porque eles são melhores, eles são porque eles têm uma maior probabilidade de funcionar, né? Perfeito. A escolha de uma estratégia nutricional, ela se baseia na probabilidade de funcionar. E a análise que um médico ou que um nutricionista faz dos parâmetros do seu paciente servem para melhorar a escolha, para aumentar a probabilidade de funcionar. Mas ainda assim, a gente vai ter pessoas onde a probabilidade se mostra falha. Ela não responde àquele tratamento. E a gente precisa aí ter repertório para tentar contornar essa situação. Porque quem só tem um martelo, todo problema é prego, É né? Então a prego, gente perfeito. precisa ter repertório. E é aí que a gente foge do guideline. É aí que a ciência ultra high-tech às vezes não entrega. É quando a gente coloca o indivíduo na equação, o paciente. O indivíduo é um ser imperfeito que responde de forma quase anárquica às terapias que a gente impõe. Infelizmente as doenças não leem os livros, né? Não leio, não O leio. paciente não estuda a medicina, aí, poxa, fica tendo sintomas errados, que absurdo. Mas Não isso é é? lindo, isso é lindo, isso é Pois lindo. é, mas viu, você vê que é engraçado isso, porque é querer formatar as coisas de uma forma que a gente não tem como, É. né? Então você fala, quando a ciência high-tech, quando os guidelines eles não atendem, não entregam, e é verdade, aquela história que eu estava falando, você com seu paciente é 100/100, né? Você com seu paciente não tem isso. Então ali ou tá certo ou tá errado e é ponto, né? Ah, a gente vai se basear na informação? Vai, no conhecimento? Vai. Mas ali não tem isso. Então, se você acertar, acertou, se errar, errou, e, como você falou, tem que ter repertório, e eu sempre insisto, né? Quanto mais a gente correr para o repertório de base, ou seja, ao invés de pensar nos acordes, pensar nas notas separadas, né? A gente precisa disso. O pessoal está olhando para um monte de instrumento trabalhando junto, um monte de cifra correndo ao mesmo tempo. A proposta é que a gente volte lá para. Peraí, como é que esse instrumento gera o som? Né? É. E cada nota significa o quê? E assim a gente pode voltar a estudar. Quando eu faço os cursos aqui para os colegas, eu sempre volto muito lá na base de fisiologia e bioquímica para lastrear os conceitos. E é interessante quando a gente está fazendo isso, porque eu já percebi as minhas falhas educacionais estudando para montar as aulas. E na hora que a gente está ensinando, a gente percebe também nos outros outras falhas que às vezes a gente não identificou e vamos tentando ajudar uns aos outros a preencher essas lacunas para conseguir ter os entendimentos, né? É isso tudo muito bonito e é dia a dia, né? É isso aí, tem que continuar estudando. Mas esse é o estado da arte, né? Esse é o estado da arte. Estamos buscando, né, Will? Estamos buscando. Estamos buscando. Meus amigos, a gente tem muito trabalho para fazer. Viu? A gente tem muito trabalho para fazer. Nós temos Mas muito trabalho mas dá tempo de assistir Wolverine e Deadpool. Gostei não, ó, cara. Agora só aqui entre nós. Só pra descontrair, que essa live foi tensa. Não gostei muito, não. Quer dizer, eu gostei. Agora, sabe o que é que acontece? Eu acho que eu acho que encheu o saco o filme de super-herói. Acho que eu Cara, prefiro ler um quadrinho. eu vou dizer pra você, eu sempre preferi ler o quadrinho.
Eu achei mais divertido do que bom. Entendeu? Sim, divertido sem dúvida. Eu achei mais divertido do que bom. Cada risada que eu dei foi ótima, né? E o Deadpool é muito bom mesmo. Mas Achei, como é, Will? achei fantástica a tua. Ah, cansei de filme de super-herói, agora eu quero ler quadrinho. Me fez lembrar de uma que foi um colega meu, um amigaço meu, que chegou em casa e começou a empacotar o videogame dele, assim, e a mulher dele olhou pra ele e disse, ué, o que tu vai fazer com o teu videogame? Ele, não, vendi o Play 4 pro André. E ela, parabéns, hein? Finalmente, virou um homem grande, vendeu o videogame e tal. Ele, meu Deus, como é que eu conto que eu encomendei o 5 agora? Lascou, agora foi complicado. Muito bom. Cara, eu não posso ter esse problema não, porque eu jogo aqui e no Xbox. Então, assim... Aqui a patologia é severa. Não, eu nunca gostei de jogo. O jogo nunca me atraiu muito, não. O quadrinho sempre me atraiu. Mas sabe o que é, cara? Tem alguns filmes, por exemplo, eu ainda assisto numa boa a trilogia do Homem de Ferro da Marvel, entendeu? Eu assisto porque eu gosto. Mas assim, eu tentei assistir outro dia qual foi, meu Deus? Foi as Guerras Infinitas, né? Os dois últimos, né? Cara, chega um final que eu fico. Não aguento mais não, sabe? Não sei, eu acho que eu tô ficando meio fresco. Deve ser os 50 chegando. Cara, eu não acho não, eu concordo com você, eu não vou mentir pra vocês. Eu sempre assisti os filmes da Marvel com o nariz torcido. Os que eu gostei um pouco mais foram os Guardiões da Galáxia. O resto pra mim tudo é próximo de lixo ou quase, porque eu sou leitor desses quadrinhos desde sempre, desde quando era gurizinho, e realmente não dá pra comparar. E assim, aqueles dois do Ultimato, né? Os dois do Thanos, eles foram assim, bem montadinhos, assim, achei legal a progressão dos outros filmes levando até ali. Essa coisa, se a gente assistir só os pós-créditos de tudo, acho que ficava mais legal. Ou aquele primeiro filme do Doutor Estranho, aquele primeiro foi bacana. Fora isso, cara, sem sacanagem, o pessoal pode me odiar por isso, mas eu acho tudo um monte de fezes. Sinceramente, até os do Homem de Ferro. Eu só fiquei feliz, cara, de ver os heróis com uns efeitos. Eu ia falar efeitos colaterais. Os efeitos especiais bacanas, tal. Mas, poxa, cara, os quadrinhos são tão melhores, velho. Puxa vida. Eu gosto muito dos quadrinhos. Mas vamos deixar assunto pra gente conversar na semana que vem, na nossa live nerd. Eu só vou deixar uma última coisa sobre quadrinho. Nada me dá mais ódio no coração. Nada mais acende a chama do Lanterna Vermelho que vive dentro de mim do que Nolan ter chamado aqueles dois filmes de Cavaleiro das Trevas. Aí já é da DC, do Batman, tá? Porque o Cavaleiro das Trevas é um texto canônico. O Cavaleiro das Trevas é a história em quadrinho perfeita. Perfeita. Frank Miller. E chamar aqueles dois filmes lixo de Cavaleiro das Trevas é difícil. Eu adoro o Nolan, mas aquilo ali pra mim é um problema. Não, o Nolan tem filmes espetaculares, né? O Nolan tem filmes espetaculares. Um monte, menos aqueles dois. Quando eu vi Cavaleiro das Trevas escrito, eu digo, caraca, pegaram a minissérie do Frank Miller e transformaram. Eu pensei igual a você, né? Cara, mas pelo menos tem uma animação. Eu só tenho uma... Eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. Tá bom. Will, eu adoro quando você fala isso. Eu acho muito bom. Galera, mais uma vez, infelizmente o Dencinha não conseguiu voltar, não sei o que foi que houve com ele. Deve ter se machucado na hora que caiu. Deve ter sido. Caiu de mau jeito. Caiu de mau jeito, foi. Galera, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui no Instagram, no Telegram também, estão acompanhando em todos os lugares. Muito obrigado. Para a galera que ainda não adquiriu o ingresso da jornada, em breve estamos aqui 3 palestrantes da jornada, né? E o primeiro lote em breve vai se encerrar, então se você não teve a oportunidade ainda de adquirir, adquira o mais rápido que você puder para você não perder esse lote mais barato. São 15 palestrantes,
2 palestrantes internacionais. Posso garantir que pelo menos 3 palestrantes são bons. O Adolfo, o Dr. William. Eu ia dizer mas se eu disser vai ficar muito pedante, né? Não, pode dizer que todo mundo vai concordar, para com isso. A gente tá montando, tá bem legal, os assuntos das palestras estão bem legais, então eu acho que vale a pena demais para quem não adquiriu o ingresso ainda. Tá? É isso aí. Muito bom. Não ousem se chamar rebeldes se vocês não estão apoiando a rebelião saudável. Muito bom, Will, concordo com vocês. É isso aí, boa. Valeu, pessoal. Galera. Boa noite. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau.